Olá, uma excelente segunda-feira e uma semana muito abençoada a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E esta semana nós iniciamos com um tema novo: as dores do empresário e empreendedor. Então, nós vamos comentar aqui sobre alguns pontos que você provavelmente já passou ou está passando na sua empresa. São dores muito comuns que eu mesmo já passei e algumas delas eu atendo até hoje aqui no nosso instituto. Então, se você é um empresário, quer crescer, ou é um empreendedor, quer virar um empresário, acompanhe este vídeo até o final, pois eu tenho certeza que muitas fichas cairão. E antes de a gente começar a nossa aula, peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu anotei aqui alguns pontos sobre planejamento financeiro. Com certeza, uma das maiores dores do empreendedor, do empresário, é não conhecer o financeiro muito bem. E não é uma questão de saber fazer contas, mas sim de como gerenciar esse financeiro da sua empresa. Então, uma das lições que eu anotei aqui, que eu trago para você, é que você tem que conhecer o que são despesas fixas e despesas variáveis. Eu vejo muitos líderes, muitos donos de empresas, muitas vezes para fechar um contrato, dando desconto e esquecendo de uma dessas variáveis. E aí o que acontece? No final do mês, a conta não fecha. Muitos deles até fecham muitos contratos e trabalham muito, 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 muito. Só que chega no final do mês, não vem lucratividade. Sabe aquela sensação que você trabalhou, trabalhou, trabalhou para nada? Então a gente tem que estar atento a isso. Porque o que é mais comum acontecer, principalmente você que fornece algum serviço, que acaba, até mesmo fornecendo produtos, mas você acaba vendo muito o preço, o custo variável. E aí você coloca: "Eu vou gastar desse orçamento, eu vou gastar X de material", e aí você faz ali um desconto em cima do orçamento total e esquece seus custos fixos. Você esquece da conta de água que você vai ter que pagar, conta de luz, de telefone, de internet. Você esquece do pagamento dos seus funcionários, se você já estiver nessa fase de ter colaboradores com você. Então, é muito necessário você estar atento aos seus custos fixos e a seus custos variáveis. O quanto que cada um representa na sua composição de preço, ou até mesmo em reais, o quanto os seus custos fixos representam no mês, pois muita gente erra a mão no financeiro por não estar atento a esses dois pontos. E você? Sempre está atento? Comenta aí nos vídeos se já errou em algum orçamento e depois caiu em si que você não ia fechar o mês por causa de algum desconto ou de vários descontos que você vinha dando. Então, isso é muito importante você ter em mente e é uma das coisas que eu mais vejo necessidade de acerto entre os nossos alunos aqui no Instituto, quando nos perguntam. O segundo ponto aqui que eu também marquei: conhecer as despesas fiscais e taxas. Gente, a gente está no Brasil e o que não falta aqui no Brasil é imposto para pagar e maquininha de cartão quando você usa maquininha de cartão. O governo e a maquininha de cartão praticamente é outro sócio que você tem na vida. Eu falo isso com total conhecimento de causa. Para quem não sabe, eu tenho duas empresas, uma é a oficina mecânica e a outra aqui o instituto. E em ambos as empresas, nós parcelamos em até 10 vezes para os nossos clientes. E aí o que acontece? Incide uma taxa de máquina e você tem que negociar essas taxas de máquina muito bem. Porque se elas não estiverem bem negociadas, você pode tomar um prejuízo alto. Para vocês terem uma noção,
um parcelamento de 10 vezes no cartão sem juros para o cliente pode representar até 30% do valor da sua fatura se você não negociar essas taxas no cartão. Fora os impostos. Dependendo do quanto mais você fatura, isso talvez você não saiba, mas quanto mais você fatura, mais impostos você vai pagar. E aí você vai falar assim para mim, Gi, mas eu entendo, porque o imposto é uma porcentagem. Então, é aí que pega. O imposto, sim, é uma porcentagem, mas quanto mais você fatura, essa porcentagem aumenta. Não basta já ser cobrado por porcentagem, mas você muda de faixa. Então, dependendo do seu ramo de negócio, você pode começar pagando 4% ou 6% ou 8%, dependendo do ramo, aí você tem que consultar um contador para saber exatamente o seu ramo, quanto que paga, e esses valores indo, passando de faixa, e você, a hora que você quer ver, está pagando mais de 30% de imposto. Então, você tem que estar atento. Quanto que você paga de imposto? Quanto que você paga de taxa de máquina? E aí você realmente começa a entender melhor os seus custos. Então, lembre-se, a gente já passou pelas despesas fixas e variáveis. E agora sobre as taxas de imposto e as taxas de máquina. Pode ser que você tenha mais alguma outra taxa a pagar. Eu, por exemplo, na oficina mecânica, eu tenho alguns contratos com empresas de gestão de frotas. E essas empresas também me cobram taxas. Então, fique atento a todas as taxas que você paga, porque no final do mês isso representa uma boa fatia do seu faturamento. E aí, essas são as principais causas que eu vejo as pessoas, né, principalmente os empresários que estão iniciando, acabarem tendo essa sensação: caramba, eu faturei X mil no mês, mas eu não vi lucro, eu estou devendo, a minha conta no banco está no vermelho, eu não tirei dinheiro da conta, o que está acontecendo? E a hora que a gente começa a sentar para fazer as contas do custo, do quanto realmente essa pessoa pagou de taxa, está errado o cálculo de preço dela, tá? Então, extremamente importante que você fique atento nesses dois pontos. Terceiro ponto também aqui, ó. Não pesquisar preços para comprar, ou até mesmo não saber quais são os seus pães quentinhos. E o que eu digo de pão quentinho? É aquilo que mais sai no seu negócio, aquilo que você mais vende. Quando você começa a entender aquilo que você mais vende, você começa a planejar se vale a pena você ter estoque e negociar uma compra um pouco maior para você ter desconto nessa compra e abaixar o seu custo nesses itens que mais vende. Porque quanto melhor você compra, mais lucro você vai ter na sua empresa. Então, a pesquisa de preço e saber negociar aquilo que você mais vende tem que ser algo que está no seu DNA. Se você ainda é o eu empresa e faz tudo isso, costume-se desde o início a buscar melhores condições de preço, melhores condições de pagamento, né? E se você já tem uma equipe para fazer isso, você já tem um setor de compras ou um comercial que faz compras e vende também, você tem que estar isso entre as suas métricas, né? O quanto melhor você compra, com certeza você vai conseguir ter mais lucro no final, você vai conseguir fechar mais pedidos, porque às vezes você não vai conseguir manter o mesmo preço, mas você vai dar um desconto para fechar. E aí você começa a ver o dinheiro entrar. Então, esse é um ponto muito importante. Lembre-se, a questão de você ter uma lucratividade maior está muito relacionada a como você está comprando hoje. Prazos de pagamento. Prazos de pagamento é um item que eu vejo derrubar muitos empresários. Às vezes a pessoa vai lá e compra para pagar dali 15 dias, um mês, e ela financia essa compra em 6, 7, 10 vezes para o cliente. Isso tem custo. Se você não tiver o dinheiro em caixa para bancar isso, isso vai custar ou taxas de antecipação ou taxas para o banco,
mas vai te custar dinheiro. Então, isso também tem que estar na ponta do seu lápis. O quanto que você realmente consegue segurar uma venda. Ah, Gi, mas no meu mercado é difícil eu comprar e para repassar para o meu cliente no mesmo prazo que eu compro, porque o cliente tem a concorrência também fazendo parcelado em 6 vezes, em 7 vezes. Então aí você tem que estudar qual seria o melhor negócio. Talvez você usar um empréstimo bancário para fazer caixa com uma taxa bem menor do que uma taxa de antecipação. Essa pode ser uma solução, né? Jamais utilizar cheque especial. Gente, pelo amor de Deus, não vá utilizar cheque especial para fazer caixa. O cheque especial é uma pegadinha do banco para tirar dinheiro de você. Então, fique atento às possibilidades. Se você não consegue repassar suas vendas nas mesmas condições que você compra, isso acontece de monte, até mesmo comigo, você tem que ter caixa. E se você não tiver caixa, como que você traz esse caixa? Pense nisso, tá? Às vezes um empréstimo, um Pronamp da vida, por exemplo, é uma taxa muito mais atrativa para você pagar ao ano do que você fazer antecipação de dinheiro, tá bom? Então, lembre-se disso na hora de você estar comprando e vendendo, tá bom? Mais um fator aqui muito importante. Diferença de valor faturado para valor de lucro líquido. Muitas pessoas não entendem essa questão. Não é vender mais que te traz lucro. O que te traz lucro é a diferença do quanto que você vende para o quanto que você compra. Isso te traz lucro. E eu vejo muitos clientes meus, muitos alunos, às vezes fechando negócios com contratos de valores altíssimos, porque o valor faturado é alto, mas a pessoa praticamente está entrando no prejuízo. E aí, se você faz isso, você só vai aumentar o seu prejuízo. Então, sempre coloque na ponta do lápis o quanto que está ficando na mesa para você. Esse é importante. Às vezes, eu já tive situações aqui que a gente analisando, chegamos à conclusão que era melhor abrir mão daquele contrato de valor alto, que ia trazer só um faturamento alto, porque ele não ia reduzir a lucratividade da empresa. Pois lembre-se, o seu imposto de renda vai subir conforme o valor que você fatura. Para nós, pequenos e médios microempreendedores, a maior parte da gente paga o imposto em cima do valor faturado, não é sobre lucro real. Então, o que acontece? Eu quero trazer um contrato muito grande, mas eu estou quase sem margem ali. Pode ser que a hora que eu recalcule o imposto a ser pago no mês, eu mude de faixa e eu vá ficar no negativo. E aí, nessa situação, a melhor decisão é não fechar o contrato, realmente negar e manter o pé firme em valores, em preços que realmente vai ser saudável para a empresa, tá bom? Então, isso é muito importante você ter em mente. Quinto ponto, caixa. Gente, as pessoas não entendem fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? É o dinheiro que você tem na conta dos seus recebíveis para você poder fazer o pagamento de tudo que você compra, das suas despesas, dos salários dos seus funcionários, do seu prolabore. Então, determinadas datas do mês, pode acontecer que você vai estar com um fluxo de caixa muito alto. Você vai olhar ali na conta, você vai falar assim: nossa, tô rico. E aí, a hora que chega o dia de pagamento de funcionário, cartão, imposto, enfim, você vai começar a olhar para aquele dinheiro que você achava que você estava rico, você vai falar: caramba, eu tô pobre, vou ficar devendo, ou vai zerar, ou vai ficar, o fluxo de caixa vai quase que zerar. Então, você tem que ter essa noção que o fluxo de caixa vai subir e descer durante o mês, né? Aquele dinheiro que você tem em conta para fazer todos os seus pagamentos, ele vai subir e descer todos os meses.
E você não pode tirar dinheiro dali para qualquer outra coisa senão para os pagamentos da empresa. E o último ponto que eu quero trazer aqui para você, que esse aqui é campeão de muitos alunos meus, muitos empresários com anos de empresa no mercado, chegar e falar assim para mim: nossa, gente, não vejo o dia que eu chegue de ter o meu Prolabore. E por que eu falo que isso é campeão? Porque as pessoas misturam o dinheiro da empresa com o dinheiro das suas contas pessoais. E quando você faz isso, você, sem saber, sem querer, você está roubando a sua empresa. Por que eu digo isso? Até hoje eu não encontrei uma pessoa que estava com as contas bagunçadas, que estava misturando caixa da empresa com conta física e não estava retirando mais dinheiro do que ela realmente podia. E aí o que acontece nessas situações? As pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho meu Prolabore ainda porque minha empresa ainda não dá lucro suficiente. Ah, eu não tenho meu Prolabore ainda porque eu ainda não cheguei nesse nível. Gente, seu Prolabore tem que estar definido a partir do primeiro dia que você abriu sua empresa. Ah, mas eu acabei de abrir a minha empresa, nem sei se eu vou tirar dinheiro. Não confunda pagar suas contas físicas com não tirar dinheiro da empresa. Eu não sei qual que é esse gatilho mental que às vezes a maioria dos empresários, e eu digo mais de 90% deles, trazem, de que se eu não tenho um Prolabore definido para mim, eu posso ir pagando as contas, as minhas contas pessoais com o dinheiro da empresa. Não pode. Não pode. Quando eu abri a minha empresa, antes de eu abrir a minha empresa, o que eu fiz? A primeira empresa, que foi a oficina mecânica, eu liquidei todas as contas que eu tinha. Nós ficamos apenas com a escola do meu filho e com a parcela do financiamento da nossa casa. E aí a gente definiu um X de valor para as compras do mês, porque a gente tem que comer, né, e pagar o básico necessário. E ali eu com meu marido, a gente viu que as contas do mês eram em torno de R$ 4.000, já contando com a mensalidade da escola do meu filho, que era o mais caro de todos. E o que nós fizemos? Né? Ok, como uma pessoa responsável, metade minha, metade dele. E aí, qual que era o prolabore que eu tirava da empresa? No máximo R$ 2.000 por mês, que era para pagar exatamente as minhas contas de casa. E aí eu já tinha provisionado um dinheiro antes disso, por quê? Porque eu sabia que nos primeiros meses nem isso eu iria poder tirar da empresa. Então é isso que você tem que ter em mente. Qual que é o valor mínimo do mínimo do mínimo que eu posso retirar da minha empresa? Aí você vai falar assim para mim: ah, Gi, mas meus gastos são maiores do que isso. Gente, eu era executiva. Você acha que os gastos de uma executiva não eram muito maiores do que isso? Com certeza. Eu dou risada porque eu lembro da dificuldade que foi para mim. Só que uma coisa eu tinha em mente: eu tinha que construir um caixa saudável. E eu sabia que no início eu não tinha clientes, eu tinha que começar a fazer uma carteira de clientes. Então eu não poderia jamais ficar pensando na minha pessoa física, enquanto a minha pessoa jurídica não pegasse tração, não começasse a realmente a ter dinheiro ali para se autossustentar. Então é algo que eu falo para vocês, tem que ter em mente isso, né? E o que eu mais vejo aqui acontecer no instituto? Muitos clientes, muitos alunos que chegam aqui falam para mim: Gi, eu não tenho dinheiro para tirar meu Prolabore porque minha empresa ainda não dá lucro. A hora que a gente senta e começa a fazer as contas, a gente vê que a pessoa está tirando muito mais dinheiro do que ela deveria da empresa. E falo para você, tem pessoas que chegaram aqui, estavam fazendo retiradas de mais de 20 mil por mês da empresa e dizendo que a empresa não dava lucro. Então, tem noção do quanto isso é grave?
Né? Talvez a sua empresa não está nesse ponto que você está tirando 20 mil por mês sem saber que você está tirando, porque a impressão que essa pessoa tinha é que ela não retirava 2 mil por mês da empresa, ela estava retirando 20, olha a gravidade. Mas talvez você está tendo a impressão que você está retirando 500, 600 reais da empresa, e a hora que você põe no lápis, você está tirando 3, 4, 5, 6 mil reais. E se sua empresa ainda não comporta essa retirada mensal, você tem que adequar a sua pessoa física para ela, senão você vai matar a sua galinha, né? Lembre-se, para a galinha dar ovos, ela tem que estar viva e bem alimentada, senão não vai dar ovos, entendeu? E você pode comer o quê? Os ovos. Se matar a galinha, acabou os ovos, entendeu? Então, essas foram as dicas que eu trouxe aqui para você, dessas dores que eu mais recebo aqui no Instituto, e eu espero ter contribuído para que você possa avaliar esses pontos aí na sua empresa. Comenta aí se você já passou por alguma dificuldade dessa, ou se você está até passando e resolveu verificar agora as suas contas. E mais uma vez, nossa aula termina por aqui. Eu peço a você que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã às 7h27 para a gente falar sobre mais algumas dores que eu recebo aqui no Instituto para você também poder ter esse olhar carinhoso com a sua empresa. Um excelente dia a todos e até amanhã.